Acharam? Eu não achei. É no capítulo 8. Capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Marcos, versículo 13. Versículo 13. Olha, não é uma pregação, é uma palavra pastoral. É um estudo bem simples. Nós vamos voltar ao beabá. Eu passei alguns anos na Itália tendo uma dificuldade para comunicar, para pregar. Não, para comunicar não. 2, 3 vezes eu comunicava, mas para pregar tinha uma grande dificuldade. E depois de anos eu fui descobrir. Eu errava no plural, no singular, na formação de frase. É porque eu não comecei no beabá, no ABC. Depois eu estudei um mêsinho só, peguei as regras, abri. Hoje eu leio, faço tradução das apostilas que eu escrevo, não tenho dificuldade, mas tem um princípio, uma regrinha que você tem que pegar ela. E nós às vezes esquecemos o beabá cristão, o ABC cristão. A gente sabe tudo, conhece tudo, e às vezes precisa voltar ao início de tudo. O pastor deu a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso trabalhava mais, operava, era uma igreja operante, bem mais ativa do que o início dela. Porém, a carta foi: volta ao primeiro amor. Volta lá onde tu deixaste o primeiro amor, pega ele de volta. Fala de sentimento, simplicidade, sensibilidade espiritual, comunhão, etc. E aqui no capítulo 3, o vento também está falando comigo aqui, no capítulo 3, versículo 3, vamos ver aqui a chamada, a escolha dos 12 apóstolos. Subiu Jesus ao monte e chamou, leia comigo, e chamou para quem? Para ele, para si. Os que ele quis. Os que ele quis. Ok, os que ele quis. E vieram a ele. Ele chamou para ele, não para homens. Aqui ele poderia falar na hora. Nós não fomos escolhidos, chamados por homens. Escolhidos e chamados por Deus e para. Bote na cabeça, pastores, obreiros, crentes, novos crentes. Você não foi chamado por homens para servir homens. Você foi chamado por Deus para amar e servir a Deus. E Ele não chamou porque viu em você, em mim, alguma coisa importante. Ele chamou aqueles que Ele quis. É Ele que escolhe, Ele que faz. E nós às vezes interrogamos: por que o fulano chegou por último e é mais usado, tem mais oportunidade? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Ele é soberano. Nós estamos vivendo um cristianismo que esqueceram a soberania de Deus. Sabe o que é que ora? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. Oração provocadora, o senso negativo. E Jesus ensina: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Não, seja a tua vontade. Mas só de boca que a gente ora assim. O Evangelho é simples de entender e não é difícil de praticar, mas nós somos obstinados às vezes, não é? Então Ele chamou para Ele aquele que ele quis chamar, e eles vieram a Ele. Aí Ele nomeou todos eles aqui. Aqui está elencado todos os 12 aqui, todos os 12. Aleluia. Então a primeira fase do discipulado está aqui. Ele chama aqueles que Ele quer, chama para Ele e prepara para fazer a obra dele. Para fazer a obra dele. Nós somos chamados para fazer uma obra. Nós temos uma missão, uma responsabilidade que nos foi dada não por homens,
profeta Jeremias, já falei outras vezes, existem textos bíblicos que ele está impregnado na minha mente, e eu cito eles. Maldito diz o Senhor, não é o diabo não, maldito diz o Senhor, Jeová, todo aquele que fizer relaxadamente a minha obra. Fazer a obra de Deus de qualquer maneira, Deus merece isso? Será que Deus merece você trabalhar 12 horas, 10 horas, 8 horas, se arrebenta todo e chega na igreja destruído, não tem ânimo nem para dar glória a Deus, nervoso, estressado? É isso que Deus te chamou para isso? Aqui está dizendo que Ele chamou para Ele, não foi para o homem, e aquele que Ele quis chamar. E é maldito quem fizer de qualquer maneira a obra dele. O problema é que eu, pastor Zé Antônio, estou falando e vocês, às vezes, ouvem o pastor Zé Antônio falar. Mas se vocês entenderem que Deus está usando a minha boca, haverá temor, haverá tomada de posição, haverá uma reação no que tange a obra de Deus na vida de cada um de nós. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então a primeira fase do discipulado, a primeira fase é a fase do aprendizado. É isso mesmo, português, né? Perdoa que eu tenho 30 anos de Itália, tem hora que estavam umas palavras parecidas, né? Então é aprendizado, é isso mesmo, né? Essa é a primeira fase do aprendizado de Jesus. O aprendizado de Jesus é assim, ó, Ele chama para Ele. E Ele chama aqueles que Ele quis, diz o evangelista Marcos. Ele chamou para Ele aquele que Ele quis. Ele chamou aqueles que Ele quis chamar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, a primeira fase é a fase da chamada, do aprendizado. Eu tenho que terminar isso hoje. A fase do aprendizado. A fase do aprendizado. Isso Deus falou comigo ontem, enquanto eu voltava para casa. Aleluia. 3 anos e meio, ele discipulando, preparando 12 homens. Lógico que havia outros discípulos, dezenas, mas ele estava focado. Ele estava focado em 12 homens, porque ele estava para estabelecer a igreja dele. E ele precisava de 12 homens que falassem a linguagem dele. A linguagem dele. E ele começou a preparar esses homens aqui. E ele escolheu esses 12. Aqui tem pescadores, homens que trabalham em outro tipo de trabalho, ele escolheu. Então a primeira fase é a fase do aprendizado. Não é? Aí vamos lá. É a fase também dos erros e dos acertos. Olhem para mim. Repita comigo assim. Fase dos erros e dos acertos. É a fase do discipulado. É a primeira parte. Então a primeira fase do discipulado. Os obreiros que estão andando aí, você pode andar, vocês ouvem, depois eu vou perguntar. A primeira fase do discipulado é a fase do aprendizado, é a fase dos erros e dos acertos. Primeira fase. Aleluia. Vamos em Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 9. Acharam? Vamos ler. Lucas 9, 46 diz assim: e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Isto aqui é
Era entre os 12, aqueles que ele quis chamar para ele, não para ninguém, para ele, chamou esses 12. E nesta fase, da primeira fase do discipulado, do aprendizado, dos erros e dos acertos, nós encontramos aqui um problema. Eles não foram chamados para disputarem lugar no apostolado, para descobrir entre eles quem era o melhor e quem era o maior. Eles foram chamados para fazer algo, mas estava na primeira fase do discipulado. E a Bíblia diz aqui que houve uma discussão entre eles. E Jesus, vendo os pensamentos, os seus corações, pegou um menino, falou: vem cá. Apresentou: olha aqui, ó, vocês que foram chamados por mim, para fazer uma obra. E ele disse assim: ó, aleluia. Ou seja, mas Jesus vendo os pensamentos, os corações, tomou o menino e pôs junto a si, e disse: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo será o maior, o grande. Ele está dizendo: no meu discipulado, na minha escola, o maior tem que ser o menor, vai ficar menor. Aqui não tem maior. Essa disputa, pastor Paulinho, de quem é maior, o pastor está acima, o pastor tem que ser respeitado pelo evangelista, porque na hierarquia, tem que respeitar todos. O pastor, o velhinho da cabeça branca, tem que respeitar a criança, a criança tem que respeitar o pastor. Mas ele está dizendo aqui, ó, se vocês estão querendo aí discutir quem é o maior vai ser menor aqui. Porque aqui só tem um grande. Ele não disse isso, mas o grande era ele. O grande era ele. Mas como é a primeira fase, a fase do erro, dos acertos, passou, né, pastor Luiz? Pastor Luiz? Passa, é a fase dos acertos, dos erros, do aprendizado. Estão aprendendo. Graças a Deus nós temos aprendido com Jesus. Aleluia. Aleluia. É a fase. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aqui Jesus colocou eles em prova, faz um teste. Quer ser maior? Quer ser o menor? Quer ser o menor? Aleluia. Mateus 18. Ainda Lucas 9, 23. Deixa eu ver se é Lucas 9, 23. Eu tenho uma referência interessante aqui. Sim. Dizia a todos: ó, se alguém quiser vir após mim, Lucas 9, 23. Dizia: olha, se alguém quiser vir após mim, Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo, tome cada dia, todo dia, a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Quem quer entrar, participar do discipulado de Jesus, primeira coisa, negue-se a Deus. Tome a sua própria cruz diária. A cruz significa as provas, as renúncias diárias que você tem que fazer, o ego que tem que ser quebrado, o caminho da cruz que tem que ser seguido diariamente. Aleluia. Mateus 18, versículo 1. Nós começamos o estudo um pouquinho mais cedo, para ver se a gente consegue terminar, concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. O maior no reino dos céus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Em Marcos, em uma reunião
reunião, eles estavam discutiam quem era maior. Jesus não estava na hora, ou talvez longe, ele estava lá. Eu sou melhor, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus pega uma criança e diz, ó, quem quiser ser maior tem que se tornar como essa criança aqui. Aí agora, Mateus registra, no capítulo 18, dizendo que naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Eles chegaram a uma conclusão, falaram, olha, vamos fazer o seguinte, você, João, quer ser o melhor, o maior, você, Pedro, quer ser o maior, você, André, então vamos fazer assim, vamos perguntar para o mestre quem é o maior, ele vai definir essa situação. Vamos para o mestre e ele vai falar quem é o maior. Ele vai dar o veredito entre nós 12, quem é o melhor aqui. Mas andando com Jesus é bom que a gente aprende. Aleluia. E Jesus chamando novamente o menino, pôs no meio deles e disse, é verdade, vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrarei no reino do céu. Jesus não poupa a palavra no seu discipulado. Hoje tem uma turma de crente, de obreiro, doutor, não pode falar nada, você é da igreja, vou para o ministério, vai para onde quiser. Jesus falou, ó, vocês têm que converter, mudar de atitude, mudar de vida, mudar de propósito, mudar a vossa fala, mudar os vossos comportamentos, converter-vos. Forte, irmãos? É forte. Se você não converterdes e não os fizerdes como meninos, simples, humildes, não entrareis de maneira nenhuma no reino do céu. Portanto, aquele que tornar humilde, tornar? E tornar? Humilde. Responde agora para o pastor Antônio. Quem é humilde aqui dentro, levanta a mão. Você está assim, irmão? Vocês não são humildes, não, irmãos? Então não vamos entrar dentro do reino dos céus. Que situação. Falou, se não tornar humilde, não entrarei no reino dos céus. Que ninguém é humilde, então ninguém vai entrar no céu aqui. E aí? Nós somos escravos dessa luta. Ninguém é humilde aqui? E como é que a gente vai fazer para ser humilde? Aprender de Jesus? E como é que a gente vai aprender de Jesus? Como é que a gente vai aprender com Jesus, irmãos? Está lá em Mateus 11, 28. Vinde, anda comigo. Porque eu sou, Deus falou, eu sou humilde e manso, não sou briguento, sou manso e humilde de coração. E sabe o que vai acontecer? Se vocês pegarem o meu jugo e aprender comigo, olha aqui, olha para mim, eu estava olhando, você vai ter paz na alma. Encontrarei descanso para a vossa alma. Deita e dorme, levanta e dá glória. Você vai viver uma vida abundante, exuberante na presença de Deus, porque anda com Jesus, aprendeu com Jesus. O fardo pesado trocou por um leve, o jugo duro ficou com um jugo suave. Aleluia! É só andar com Jesus, pastor? É sim, mas tem que obedecer Jesus. Tem gente que quer andar com Jesus, brigueiro, provocador, fazer a sua vontade, viver a sua vidinha, dar resto para Jesus. Quem anda com Jesus entrega a sua vida para Jesus. Ele é o governante da sua vida. E não pense que eu estou aqui fazendo proselitismo, não. Eu estou aqui com o fariseiro. Eu entreguei minha vida. Eu ando com ele, ele anda comigo. E todo dia eu tenho uma guerra. Porque eu não sou humilde, eu sou orgulhoso.
já é orgulhoso. Aí está o pecado original. Esse é o pecado original que cometeu, ou seja, que provocou, melhor dizendo, a maior guerra, a primeira guerra no céu. Orgulho nasceu no coração de Lúcifer. E esse é o pecado original. A gente nasce com ele, a criancinha começa a andar, a outra também vem e dá nela um tapinha, ela revida na hora, que é orgulho, ela não quer levar pior. Ninguém quer estar por baixo, só por cima. Orgulho. É porque não dá ainda, senão a gente ia entrar nessa área aí. O orgulho está destruindo a igreja do Senhor Jesus no século XX. O orgulho, ele é exigente. O orgulho exige, reverência indevida, glória que não é da pessoa de Deus, tem que dar para ele, tem que colocar tapete para ele entrar, tem que aplaudir quando ele entra. Isso é orgulho, isso é a síndrome de Lúcifer, porque já disse que o maior vai ser menor. O maior não é o pastor, o maior é aquele que é humilde. Para ser humilde tem que andar com Jesus, e para andar com Jesus tem que fazer a vontade de Jesus. Fazer a vontade de Jesus vai ter todas as características de Jesus. Isso aqui é evangelho puro. Isso aqui não é evangelho manipulado, é evangelho puro, é Bíblia. É coisa simples, não precisa ter mística, basta ler. Aleluia. Se não tornar humilde como este menino, não vai entrar. Mas se tornar humilde, esse é o maior do reino dos céus. Esse é o maior. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. 18, versículo 15 diz assim: olha, aqui está uma outra regra para fazer parte da primeira fase do discipulado de Jesus. Jesus está ensinando, é a fase do aprendizagem. A primeira fase é a fase do aprendizagem, do erro e dos acertos. Aí ele está dizendo: ó, vocês são meus discípulos, eu estou preparando vocês. Marcos diz assim: ele chamou para si aqueles que ele quis chamar. Glória a Jesus. E ele diz assim: ó, vocês têm que ser disciplinados. E eu vou ensinar uma coisa importante para vocês. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, diz a igreja, se eu também não escutar a igreja, considera-o como um gentil, um publicano, como alguém que não vale nada. Olha aqui, no discipulado da primeira fase, Jesus está dizendo: se o pastor Lourinho me aborrecer, eu não tenho que falar com o pastor Jardim, que o pastor Lourinho falou isso ou aquilo comigo, porque eu não estou sendo leal. Eu falei sobre lealdade lá em Santo Agostinho, não que me parece. Isto é falta de lealdade. Eu estou insatisfeito com o pastor Lourinho, eu faço uma ponte usando o pastor Jardim, porque eu estou insatisfeito com ele. No domingo, obrigado. Domingo. Ontem foi segunda-feira. No domingo. Jesus está dizendo: teu irmão errou contigo? Vai e acerta com ele. Não fique esperando o pastor resolver o problema, não. Mas ele não quis dar o perdão, não quis acertar. Chama duas testemunhas. As duas testemunhas não resolveram. Quando fala a igreja, é o conselho, é o ministério. São três oportunidades que o teu inimigo tem que haver e que você tem que ter para acertar a sua vida. Isto aqui é a primeira fase do discipulado. Aprender a perdoar, aprender a agir de maneira correta. Aprender a agir de maneira correta. Nós vivemos um tempo que Satanás coloca os crentes e os ovelhas na ciranda, no jogo sujo dele. É o disse-me-disse. Ele vai colocando o fermento e vai danificando. Mas nós estamos aprendendo com Jesus. Amém, irmãos? Aleluia.
Essa é a dica importante, andar com ele, o problema vai ser resolvido. Hoje, se faz cursos e mais cursos. Curso para trabalhar na escola dominical, na pastoreia. Curso para trabalhar com as crianças. Curso para trabalhar com os casais. Curso para ser diácono. Curso para ser pastor. Não resolve. Eu já vi pessoas cursadas com mais de 10 diplomas. Erros infantis no reino de Deus. Por quê? Cursos se faz online. Cursos se aprende do homem. Mas no discipulado de Cristo se aprende no joelho, na leitura e na intimidade com o Espírito Santo. Não tem curso online para ser bom obreiro. Não tem curso online para ser bom crente. Não tem curso online para ter uma vida abundante na presença de Deus. Não tem curso online para fazer bem como se deve a obra de Deus. Se fosse assim, a igreja do primeiro século não tinha triunfado. É verdade ou não? Silêncio, pelo menos diz não. É verdade ou não? É verdade. Talvez não me serve. Se você disser que é ou não, é verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos aí. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2 e 4. Vamos ver o que a gente fala lá. Dessa primeira fase do discipulado. Isso aqui não tem nada programado não, tá? Deus falou comigo ontem, botei na mente, li a palavra, eu sei que é simples, a gente tem que voltar ao começo de tudo aí. Aleluia. Diz assim, olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim, e acabado a... Leia, não, vai olhar, vocês estão olhando para mim, olha para mim, leia. Nós perdemos o texto. Acabado a... Versículo 2 do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2. E acabado a ceia. Tinham acabado de fazer? Tinham acabado de participar? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água em uma bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Terminou a ceia, tinham tomado a ceia, pastor Paulo. Jesus observou um problema, não foi resolvido até hoje. 3 anos comigo, ainda tem orgulho, ainda tem disputa. Eu estou prestes a ir, e o problema não foi resolvido. Pegou uma bacia, colocou, veio o primeiro, e começou a lavar, tirou aquela toalha e começou a enxugar. Veio o segundo, lava. Veio o terceiro, lava. O Criador de todas as coisas, o Pai da eternidade, o soberano, aquele que assenta em um alto elevado trono, aquele que quando fala a terra treme, o mortal cala, o inferno estremece, aquele que toda a criação obedece a sua voz, aquele que as estrelas estão firmadas até hoje, agora humanizado, lavando os pés dos discípulos, para dar a eles uma lição de
primeira fase, eles não foram modelados. Não houve mudança no caráter. E a Bíblia diz que aproximou dele Pedro e disse: Senhor, mas tu lava os pés a mim? Não. De jeito nenhum. O Senhor lavou meus pés. Jesus falou: olha, o que eu faço agora, tu não sabe, não entende, mas tu saberás depois. Aí pensaram: tu não vai nunca lavar meus pés. Nunca, Jesus. Não vou deixar. Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no reino. Aleluia. Pedro disse: Senhor, lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Lava tudo, porque eu quero fazer parte. Mas o orgulho não deixa você falar isso. Tenho 40 anos de crente, sou pastor, sou evangelista, sou profeta, sou líder. E Deus está te perguntando quantos anos de crente você tem, que título você ocupa. Ele está perguntando se você quer entrar no reino dos céus. Quem falou que o reino do céu é para títulos, para os intitulados, para os rotulados. O reino do céu é para os humildes. Aleluia. Aleluia. Jesus está ensinando na primeira fase do discipulado. Relógio, para aí. Eu pensei que era 8:10, era 8:25. Está adiantado? Quantos minutos? 20? 24? 20? Está adiantado 20 minutos? É verdade? O pastor Maurício disse não. Aleluia. Aleluia. No capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 60, Jesus estava já terminando a sua história. Eles tinham que ser diplomados. E ele apertou mais ainda. Depois você vê, cara, 60, 60, até 64. Ele apertou mais. Aí já tinha um grupo bom, além dos 12, já tinha formado mais. Aí eles reuniram e falaram assim: ó, quem vai aguentar um discurso desse? Sai lá da Itália, para vir dar cajadada na gente aqui. A gente está lutando para sobreviver. A igreja está lutando para... Jesus levantou e falou assim: está duro? Vai, pode ir embora. E um grupo, pastor Paulinho, eu vou voltar para onde eu vim. Eu vou ficar em casa. Jesus disse: que fique, que vai. Mas aí alguém falou assim: não, né? Aí um grupinho de nós falou: a gente vai, não, porque para onde a gente vai? Para onde ir? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tem evangelho moderno, de oba-oba, de cantarola. Não vou nem entrar em detalhe, porque eles vão gravando, talvez está até lá isso aí. Então eu vou ficar aqui mesmo, para ouvir verdades que liberta, que transforma, que cura. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Mateus 27. Já no fim. Quem pode ler para mim o versículo 32? (32) 27 e 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Aleluia. Pastor Joadir acabou de ler, no versículo 37, no versículo 32, desculpa, dizendo que quando saíram da cidade, encontraram um homem. Jesus estava caminhando em direção ao Calvário. Um homem sirineu, chamado Simão, a quem
compadeceu e ajudou, mas te compadeceu. Ele estava passando ali, vem cá você. Pega essa cruz e leva. Ele foi obrigado a levar a cruz. Mas por que o pastor Zé Antônio, nessa primeira fase do discipulado, veio pegar esse versículo? O que tem a ver isso? Muito. Pergunta: cadê os seus seguidores? Cadê os discípulos? Cadê Pedro, que estava disposto até morrer no lugar de Jesus? Na hora do pega, ninguém quer colocar o ombro embaixo, não. Por que o Pedro agora diz: ó Jesus, ó soldado, eu vou carregar o meu mestre, eu vou tomar as dores dele, deixa que eu vou levar a cruz. Ninguém. Tiveram que constranger um estrangeiro que passava a levar a cruz. Imagine comigo, esses dois brigando, pastor Dorinho, para descobrir quem era o maior. Se um daqueles ali carrega a cruz, e depois Jesus ressuscitado, ia gabar até hoje, lá na eternidade, lógico. Eu peguei a cruz do mestre. Mas hoje nós não estamos carregando nem a nossa. Nem a nossa nós estamos carregando. Quando ela pensa, que a gente faz, pastor Jardim, a gente quer jogar nas costas do irmão, culpar o irmão. A gente entra em ânsia, em depressão, chega na igreja, dá coice, dá patada nos irmãos, como se alguém tivesse culpa do meu problema, das minhas lutas, das minhas batalhas. Sabe o que está falando aqui? A voz da experiência. 30 anos lutando com imigrantes de todas as raças, italianos, brasileiros, romenos, albaneses, africanos, indianos, chineses, todas elas. Nós somos covardes, nós não assumimos, às vezes, a nossa identidade e os nossos problemas. Aleluia! Mas na primeira fase é a fase dos erros e dos acertos. Aí nós vemos agora, para terminar aqui, Jesus crucificado. E aonde estava a família de Jesus? Aonde estavam os discípulos, apóstolos? Tudo de longe olhando. Tudo de longe. Sabe o que fizeram? Olha para mim. Saíram dali traumatizados. Saíram correndo. Ajuntaram os 11, entraram numa sala, pastor Paulo, fecharam e disseram: agora nós seremos perseguidos, os judeus virão contra nós. E 3 dias presos dentro daquela sala. Aí Jesus chega com as portas fechadas. Eu vejo ele chegando calmo, sereno, colocou em pé, olhou para eles: paz seja convosco. Paz, aleluia, seja conosco. Parem de brigar, parem de disputar, desça, sejam humildes. Eu estou vivo. Vocês estão com problema, vocês estão vazios. E eles olhando, ele fez: receba o Espírito Santo, ele nos dará coragem, ele nos dará identidade. Ele muda. Palavras velhas caem. Receba. Oh, aleluia. Mas não adianta. Terminou aquele momento. Emoção. Ele ressuscitou, pastor Paulinho. Choveu as marcas. Que pena que Tomé não estava, pastor. Foi embora. Não tinha telefone. Eu acho que Pedro arrumou alguém, falou: vai lá na casa do André, vai na casa do João, fala com eles que eu vou pescar, vocês não querem pescar. Meu Deus. Assuma um compromisso com a obra. Diz que Deus mandou fazer a obra. Diz que Deus ele viu, ouviu a voz de Deus. O Espírito Santo confirmou, e agora vai pescar. Primeira fase, vou pescar. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão vai ser muito forte.
Eu gosto de coisa pimentada, eu como pimenta purinha. E às vezes as mensagens saem pimentadas também. Mas eu tenho uma notícia: pimenta faz bem, tá? O estômago faz bem para tudo, pimenta não faz bem. Oxigênio no cérebro, cura câncer. Aleluia! Mas Jesus tinha trabalhado 3 anos e meio. Ele falou: não posso perder meu tempo. Não tem mais jeito. Esses 12. Jesus chega na beira da praia de manhãzinha. Está lá um grupinho lá, com Pedro. Estavam tão desligados que não perceberam nada. Vocês têm alguma coisa para comer? Nada. Pegando nada. Falou: vai ali daquele lado, ali lança a rede. A história todo mundo conhece. Daí a pouco descobriu: peraí, é o mestre. É ele. 3 anos e meio. Viram ele ressuscitado em uma sala, dizendo: Pai seja convosco, recebe o Espírito Santo. Agora ele aparece de novo. Termina aqui a primeira fase. Terminou aqui. Abandonado, rejeitado, e ele não tinha mudado nada. Olha para mim. A primeira fase é a fase da teoria. Aí Jesus falou: agora nós vamos entrar na prática, a segunda fase. A fase da prática. Muita teoria, sem prática não vale nada. Aí Jesus falou: vocês já conhecem tudo, vocês viram, vocês ouviram, vocês sabem como fazer, eu já ensinei, eu escolhi para mim, vocês são meus e agora vão trabalhar. Vocês estão já com certificado de formação. Vamos agora. O advogado, quando ele forma, ele tem que começar. Não é fácil, o médico também. E ele disse: agora vocês vão começar a segunda fase. Não vai dar nem para a gente esmiuçar um pouco mais, mas na segunda fase é a fase do exercício daquilo que aprendeu, da prática. Atos capítulo 2, todo mundo conhece? Vamos ler? Vamos ler? Glória a Jesus. A primeira fase, Atos capítulo 2. Segunda fase. Atos capítulo 2 é conhecido até das nossas crianças, não é? A descida do Espírito Santo no dia da Pentecoste. Mas antes de ler, eu vou tentar recapitular com vocês alguma coisa. Ó, na primeira fase, ele chama para ele aqueles que ele quis, não é isso? Na primeira fase, ele ensina eles a ser humildes, dá o endereço da unidade a andar com ele, com a mão junto dele, não é isso? Na primeira fase, ele lava os pés, ele ensina que o maior será o menor. Na primeira fase, ele ensina que tem que ser humilde igual criança. Na primeira fase, ele fala: convertei-os, porque se não converter não vai adiantar nada. 3 anos e meio permitido. Perdoar. Pastor Luiz está pegando tudo. Perdoar, ser humilde, andar com Jesus. Erros e acertos, erra, acerta. Vai, levanta. Tudo bem, tudo bem. Abandona ele, mas ele não abandona eles. Mas agora, na segunda fase, diz assim: que cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. Entendeu? Ficar junto.
século está vivendo em aflição, em problema em cima do outro. Hoje é dia de terça-feira, é dia de estudo aqui, ó. Se a igreja que passou pela primeira fase, eu vou repetir isso aqui. A igreja que passa pela primeira fase do discipulado, ela é convidada a entrar na segunda. E a segunda fase, ela precisa praticar. E aqui é o lugar de você receber a unção para colocar em prática. Isto aqui é o lugar de você crescer no ministério. Isto aqui é o lugar de você crescer na presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Aí vem um vento, ou seja, um som de um vento, encheu toda a casa, toda. Olha aqui está o segredo da segunda fase do discipulado. Aonde está o pastor Zé Antônio? Todos que estavam na casa foram cheios, pastor. Aleluia. Este é o problema da igreja do século XXI, a minoria cheia e a maioria vazia, cheios de lixos. Aí não funciona. Não funciona, pastor. Todos foram cheios. Todos. A igreja partiu com toda a força. Aí nós vamos encontrar versículo 42, 43, 44, 45, 46, unânimes, unidos. Estou lendo. Potência máxima. Porque todos. Não tinha alguém que dava lugar ao diabo. A carne não funcionava, porque tinham queimado ela no dia lá. Aí a teoria, tudo que eles ouviram, eles disseram, agora nós vamos colocar em prática. Olha aqui para mim, é um carro zero, prontinho para rodar, que não acionou o motor. Bota a gasolina igual. Todos foram cheios. Aí eu fico perguntando, mas nós temos que ter um alinhamento. O que tem que fazer? Todos ser cheios. E mais, o problema é todos ser cheios. Porque nem todos querem ser cheios. Nem todos querem compromisso com a obra. Nem todos querem viver com Deus. Nem todos querem orar. Nem todos querem ler Bíblia. Nem todos querem descer do seu ego. Nem todos querem ser humildes. É muita teoria, muita religiosidade, muito disse-me-disse, muito conhecimento e pouca unção, ou melhor, nenhuma. Essa igreja que está aqui nesta noite, se o Espírito de Deus conseguisse encher nessa noite todos, ela explodiria nessa cidade. Mas eu, pastor, estou falando, estou ensinando de uma guerra aí nas mentes aí. Tem gente remontando contra si próprio. A palavra está batendo igual uma bolinha de borracha no paredão, bate e volta, não entra. Mas eu vou ser forte, debaixo da unção. Convertei-nos nesta noite. Oh, aleluia. Mudam de vida, mudem de vida, vamos mudar de vida. Deixa essas malditas desculpas. Malditas desculpas. Não vamos, eu estou provocar Deus nas nossas orações farisaicas. Quando a tua mão, pai de mim, aqui está nas mãos do quê? Nós falamos lá comigo, né, pastor? Eu sei que tenho crido. Você sabe quem creu, mas não conhece em quem você creu. Não conhece ele. Deus falou comigo, não basta saber que você creu em Jesus. Você precisa conhecer Jesus, andar com Jesus e viver com Jesus. Aleluia. Aí eu disse, eu recebi muitas profecias aqui e lá. Não recuar, e não sei o quê. Tudo isso profetizar obras é tudo fora. Porque não sabe
Jesus curou ele de nascença, me parece. Aí os fariseus perguntaram: quem é que te curou? Ah, não sei não, é um homem chamado Jesus. Isso aqui não. Quem é que salvou? É um homem chamado Jesus. Mas o quê? Não sei. Só sei que o nome dele é Jesus. Por que não dialogou com um homem chamado Jesus? Por que não interrogou um homem chamado Jesus? Tu és Jesus, tu me curou, quem é você? Eu gostaria de fazer um elo, ter um elo de amizade contigo. Mas eu estou curado, que me interessa, se você que é chamado Jesus, estou indo embora. Essa é a igreja deste século. O homem chamado Jesus entrou na vida de milhares, mas poucos conhecem o homem chamado Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aí diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não ficou ninguém vazio. Que problema de crente vazio? É um problema. E dois pior. Crente vazio dá um trabalho para a gente. Ele não ajuda, ele atrapalha. Mas se eu pudesse me encher todo crente, eu não posso. Eu não posso porque a unção tem preço. Tem um evangelho que diz assim: não precisa pagar preço de nada, Jesus já pagou tudo. Pessoas ignorantes, quem falou, tem custo para carregar, um pouquinho de aflição de Cristo para sofrer de mundo, tem que carregar as marcas, às vezes, do pé de Cristo, a vergonha da cruz. Que a unção levanta 3 da manhã. Estou cansado, orar não mata ninguém. Trabalho mata, mas orar não mata ninguém não. Mas eu fiz uma campanha, pastor Paulinho, de 30 dias. Estou anunciando o negócio aqui. Fiz uma campanha de 30 dias, orando 10 horas da madrugada. Fica no São Monte. Mas quanto tempo tem, rapaz? 2 anos atrás. Tem que orar todo dia. Orar todo dia. Você come um dia só na semana para sustentar os outros 6? Ei, abre essa mentezinha aí, ó. O problema todo com o evangelho que prego hoje é o evangelho oba-oba do triunfalismo do Deus bonzinho. Que você vem no culto, canta um hino, toca um instrumento, dá um testemunho e está salvo. Se não vos converter-se como menino, não entra no reino do céu. Pode ser pastor, pode ser profeta, seja o que for, tem que ser convertido. Converter significa ser humilde. Humilde como Jesus. Ser humilde como Jesus. Então essa segunda fase é a fase de colocar unção, colocar o poder recebido. É a fase de ação. A igreja entendeu isso. Todos foram cheios. Entraram em ação. Falou: aqui, comer junto, orar junto. Aqui não vai ter esse negócio de 4 ou 5 fazer visita, não. Todo mundo vai assumir a responsabilidade. E se alguém perguntar, mas por quê? Porque todos vocês foram cheios pelo Espírito. Vão morar no mesmo céu, comprado com o mesmo sangue. Que negócio é esse? Um faz e outro fica de braço cruzado de camarote. Sabe o que eu me mente? Quando Asa estava com problema no seu reinado, diz: ó, não tinha paz para quem entrava e para quem saía. Uma confusão, e a Bíblia diz que Deus conturbava todo Israel, porque eles haviam deixado o conserto de Deus. E a Bíblia diz que levanta o profeta e diz: olha, rei, o Senhor é contigo. Se vocês buscarem, vocês vão achar. Mas se vocês deixarem, também vai deixar vocês. E Asa ouviu, comprou ânimo, convocou o povo e disse: olha, vamos buscar a Deus. Deus vai resolver o nosso problema. Arrancou as idolatrias, acertou a igreja. Problema na igreja, linguagem de hoje. Botou a igreja em ordem. Colocou os crentes na posição deles e falou: aqui tem que ter um juramento aqui dentro. Quem não orar, quem não buscar, quem não somar, vai morrer. É, pastor Jardim. E todos dizem: essa palavra é boa, nós estamos dispostos. Nós vamos puxar a corda com o mesmo
angústia, verdadeiramente o Deus de Israel voltou para o seu povo. Sabe quando virá avivamento? Se nós não mudarmos de vida? Nunca! Eu não estou dizendo a igreja da Mangueira, estou dizendo a igreja do mundo, do século XXI. Se não mudar de comportamento e não converter, nunca haverá avivamento. Só que Deus tem uma coisa nova para fazer. Tem uma coisa nova para fazer. Um dos profetas disse: Senhor, até quando eu vou gritar violência? Até quando eu vou ver toda essa injustiça? Até quando eu vou ver toda a calamidade? E o profeta ouve a voz de Deus e falou: fica tranquilo, eu estou suscitando os caldeus, povo duro, cruel. Eu vou botar ele contra o meu povo. Para quem sabe ler o Pingo Eleito, já entendeu a mensagem? Eu vou levantar os caldeus, povo feroz, e eles vão botar jeito no meu povo. Pelo menos fala assim: misericórdia, Jesus. Não tem como fugir. A terra está debaixo de um cálice amargo. A igreja está debaixo da vara da correção de Deus. Mas é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos do diabo. Porque Deus é Deus de misericórdia. Se eu morrer em cima deste culto agora, eu livro meu sangue, porque a voz profética fala dessa noite: tu pode ir para o inferno, mas você não vai me culpar que não ouviu a verdade dentro dessa igreja da Mangueira, porque Deus está falando também. E o meu chicote é cumprido. Antes de chegar a você, eu já apanhei também. Arabadai, vida masculina e graça. Aleluia. Pode dar glória, se Deus merece glória. Aleluia. Esta é a noite da reconciliação com Deus. É a noite de uma tomada de posição. Você está dizendo, era como se tivessem todos. Deus tem um compromisso nessa noite com quem está aqui. Se essa mensagem chegar no ouvido de alguém, pode ser que ela converta alguém também. Aleluia. Nós estamos vivendo o tempo dos crentes dodói, dos obreiros dodói. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Qual é a tua história com Deus? Qual é a tua vida na segunda fase do discipulado com Deus? Se tem alguém que não é batizado no Espírito Santo, Jesus pode batizar nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Na segunda fase, a fase da prática, a fase de colocar a unção, o poder, prática, é a melhor fase, porque você dá glória, você dá honra a Deus. Tudo que você faz é para Deus. A Bíblia diz que a igreja, lá no Atos, capítulo 2, capítulo 4, versículo 32, era um coração e a alma, não dos discípulos, mas da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era a própria sua, porque era